Bíblia Sagrada para uma ministração nesta manhã da parte do Senhor nosso Deus. O Espírito de Deus, ele é maravilhoso, né? O Danilo me comunicou hoje de manhã. Falei com ele ontem, no final da tarde, ele confirmou a presença dele. E hoje de manhã ele me comunicou que não vinha. Mas ontem à noite o Senhor já falou comigo que ele não viria, que ele não ia estar aqui, né? Então o Espírito de Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E ele tem uma palavra para você nesta manhã, para o teu coração nesta manhã. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta do apóstolo Paulo ao obreiro Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Vamos ler esse texto sagrado. Amém? Mas vocês, eu vou parafrasear aqui, servos de Deus, mulheres, homens, jovens de Deus, nesta manhã, para vocês, fuja de tudo isso. O texto sagrado do início, ele trata de alguns assuntos aqui, sobre a intransparência e embaraços, que às vezes as pessoas se embaraçam. E aqui Paulo, ele escreve esta carta a Timóteo, considerando a ele como um homem de Deus, né? Mas nesta manhã, esse texto ele é para todos nós, para as irmãs, para os irmãos, para os jovens aqui, que nós fujamos dessas intransparências, né? Fuja de tudo isso e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Continue combatendo o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual vocês também foram chamados, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilato fez a boa confissão. Eu exorto a vocês a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessável, a qual ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eternamente. Amém. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse texto sagrado, ele traz algumas lições espiritual para nós nesta manhã. E nós queremos passar para a igreja aqui algumas recomendações que esse texto sagrado ele faz para nós nesta manhã. Então, aonde a igreja ela recebe de Deus cuidados especiais, graça continuamente,
proteção continuamente, a igreja recebe de Deus, para que a igreja ela se mantenha perante o Senhor de uma forma imaculada, né? Então, nós sempre temos assim uma facilidade, uma tendência, normalmente para a gente se envolver com alguns valores que o mundo coloca diante de nós, né? E também a gente ceder os desejos, as concupiscências da carne. Mas o apóstolo João, 1 João capítulo 2, e versículo de número 15, ele faz uma orientação para nós, ele traz uma exortação para nós, para que nós não venhamos amar o mundo, e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. A Bíblia diz que o mundo é passageiro, ou seja, porém, aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecem para sempre. Amém? Então, que nós possamos fugir de princípios que podem comprometer a nossa vida espiritual perante ao Senhor. E aqui, esse texto sagrado, ele nos recomenda sobre a questão da justiça, para que nós vivamos a justiça, vivamos com uma vida reta perante o Senhor nosso Deus. No sentido teológico, a justiça é tudo aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Portanto, seguir a justiça significa praticar o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro. Então, é isso que significa ter uma vida justa perante ao Senhor. E Mateus 6:33 é recomendado para que a igreja ela não fique tanto ansiosa e preocupadas com muitos afazeres aqui, ou com a forma como ela deve viver aqui, ou alcançar aquilo que ela necessita. Deus conhece e sabe tudo o que nós necessitamos, porém, a recomendação é para que você siga a justiça, tenha uma vida reta perante ao Senhor, busque a Deus em primeiro lugar na sua vida e deixa que as demais coisas, de lado, e aquilo que você realmente necessita, Deus ele vai lhe acrescentar no dia a dia. Então, seguir a justiça, uma vida reta, procurando sempre agradar aquele que o chamou. Filipenses capítulo 2, versículo 15 a seguir, o apóstolo Paulo ele traz uma orientação para a igreja no tocante os nossos cuidados e as nossas preocupações. E Paulo, ele recomenda que em todos os nossos cuidados, que nós tivermos aqui com as necessidades desta vida, você deve dar prioridade à tua salvação, procurando ser pessoas irrepreensíveis. Infelizmente, a gente vê hoje as pessoas sendo repreendidas, infelizmente, por mau comportamento. Porém, nós devemos dar prioridade à nossa salvação em Cristo Jesus. E a salvação, ela é colocada à nossa disposição e depende da nossa fidelidade para com Deus. Depende da nossa fidelidade. Então, é bom que você siga a justiça.
O texto sagrado, ele recomenda-nos aqui também a questão da piedade, né? Que nós usamos desse elemento considerado piedade, né? Vamos ver o que é piedade. Piedade, ela é definida como o amor a respeito pelas coisas de Deus, né? Amor pelas coisas de Deus e a compaixão pelos sofrimentos alheios, né? E a dedicação, o apego à religião que segue, né? Então, tudo isso aqui significa piedade. O apóstolo Paulo, ele está dizendo a Timóteo que mostre dedicação e apego por aquilo que ele faz. Salmo de número 4, verso de número 3, o salmista Davi, ele afirma que o Senhor distingue para si o piedoso, as pessoas que são piedosas. Deus, ele separa e reserva para si as pessoas que são piedosas. E a Bíblia, ela traz alguns exemplos de pessoas piedosas, tá? É você saber se compadecer dos sofrimentos de outras pessoas. Isso está, assim, em consignação ao que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, e o versículo 5. Aquilo que o Espírito Santo, ele introduziu no coração das pessoas, que é o amor de Deus. Então, para você sentir esta questão da fraternidade, e você vê o teu irmão, vê uma pessoa, seja ele crente, seja ele não crente, mas você vendo ela em um estado de sofrimento, você mover de íntima compaixão. Isso, Jesus, ele cobrou das pessoas que o seguia, que ele não teria prazer em tanto sacrifício, mas que as pessoas usassem de mais de misericórdia. Ele disse, misericórdia eu quero, de que tanto sacrifício. Às vezes as pessoas fazem tanto sacrifício, infelizmente, e ela foge da piedade. Então, seja uma pessoa piedosa, sempre se compadecendo, atentando para os sofrimentos das pessoas. Todos nós podemos ajudar alguém, todos nós. Talvez você não pode ajudar com recursos financeiros, mas você pode ajudar em oração. Quando você ora, você sente a necessidade de alguém, tem conhecimento da necessidade de alguém, que você ora, que você não pode ajudar a pessoa, mas você orando, Deus, ele se manifesta. Deus usa pessoas que podem para suprir a necessidade das pessoas necessitadas. Mas não fique alheio no tocante a você não fazer nada, né? Não fazer nada. Salmo de número 11 e verso 3, está escrito, o salmista diz que já os fundamentos eles se transtornam. O que os justos devem fazer? Diante dos sofrimentos das pessoas que você tem conhecimento, o que é que você deve fazer? Você tem que se mover. Você não pode ficar intacto, você não pode fazer com que você não estivesse vendo alguém num estado de sofrimento. Ore por ela, se move para tentar ajudar, para que as pessoas elas venham sair desse estado de sofrimento. Assim você está fazendo o que está escrito no capítulo 6 de Gálatas, capítulo 2. Você está cumprindo a lei de Cristo, levando a carga dos necessitados, levando a carga do teu irmão. E você assim está cumprindo a lei de Cristo, você está demonstrando a piedade. Uma outra coisa que o texto trata para nós aqui é a questão da fé. O escritor sagrado, ele define a fé como a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos
que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está o versículo. Seguir a fé significa guardar e defender a nossa crença, a crença do Evangelho de Cristo. Aqui a fé é todo o conteúdo da verdade que cremos. Timóteo deveria seguir tudo aquilo que ele havia aprendido, que ele tinha crido. Então, isso é o que significa fé, né? Então, usando sempre a fé. Tudo que nós alcançamos da parte de Deus é mediante a fé. Esta fé que é um dom que você recebeu. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele estava para ser recolhido, ele percebendo que o seu tempo havia se cumprido, ele conscientemente, ele entendeu que tudo que Deus o havia confiado para ele fazer, ele tinha feito. Ele disse: o combate que me foi confiado eu combati. Porém, hoje eu entendo que Deus está colocando um ponto final na minha vida. Então, a minha carreira que Deus me confiou, eu executei ela. Porém, uma coisa Deus me deu, a fé. Eu guardei ela. Eu guardei esta fé. E eu vou devolver ela para aquele que me entregou. Entenda que naquele grande dia, Deus vai te perguntar o que você fez com a fé. O que você fez com o dom da fé que você recebeu. Que obra você desenvolveu com esse dom? A fé. Então é bom que você entenda o que é fé e que você possa fazer algo com esta fé que você recebeu da parte do Senhor. E assim você vai ser recompensado por Deus. Você vai crescer mediante a fé. Quarta coisa aqui que nós devemos levar em consideração, o amor, né? O que é o amor? O amor possui significados bem mais profundos do que nós imaginamos. Existe o amor divino, que é o amor ágape, o amor de Deus para com as nossas vidas. Existe o amor paterno, que é o amor do pai para com os filhos. Existe o amor materno, que é o amor da mãe para com os filhos. Então, existe o amor fraternal. Esse amor fraternal, todos nós recebemos ele da parte do Senhor, por meio do Espírito Santo, para que você ame e considere ao seu irmão, ame e considere ao seu próximo como a você mesmo. Então, este é o amor que você recebeu de Deus, o amor fraternal, para você amar todas as pessoas. E por que recebemos esse amor fraternal da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo? Deus olhando para cada um de nós, Ele sabendo e vendo em nós que nós não seríamos capazes de realmente desenvolver esse amor fraternal. O Espírito Santo se manifesta e implantou isso dentro do meu coração e dentro do teu coração, para você olhar para o seu próximo e sentir o amor e compaixão por ele. Então, é muito importante nós entendermos isso da parte do Senhor, nosso Deus. O texto que nós lemos aqui, ele trata também da perseverança, né? E o que vem a ser a perseverança? Perseverança, ela é definida como ato de ser constante e persistir, seguir a perseverança significa ser constante, persistente e paciente, né? As pessoas precisam ser firme e inalterável nos seus propósitos. Infelizmente, os seres humanos, eles possuem instabilidades, né? Eles não são estáveis nos seus propósitos.
constatados nas pesquisas que, especialmente o brasileiro, infelizmente, as pessoas brasileiras, elas não são constantes. Elas não têm definição daquilo que ela pretende fazer. Ela começa um projeto, começa um propósito e não termina. Ela começa a fazer algo e não termina. Isso, infelizmente, é falta de realmente você ser uma pessoa perseverante. Você precisa perseverar naquilo que você está fazendo. Muitas pessoas hoje se afastaram da igreja, se afastaram do caminho de Cristo, porque deixaram de perseverar. Perseverar na fé, perseverar no propósito, perseverar na aliança que ela fez com Deus. Então as pessoas deixaram de perseverar e acabaram, infelizmente, sendo alteradas. Então, nesta manhã, uma das coisas importantes, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele firme a nossa mente, para que todos os propósitos, os planos do nosso coração, nós venhamos desenvolver eles com êxito. Venhamos desenvolver eles de uma forma que Deus ele venha a ser glorificado através da minha e da vida de cada um dos irmãos nesta manhã. Tá bom? Então, peça ao Espírito Santo para te dar firmeza, para você perseverar. Persevere naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem aprendido no dia a dia na casa do Senhor. Esse texto sagrado aqui, ele fala também para nós, o texto que nós lemos, sobre a questão da mansidão. Né? Mansidão, nós reconhecemos que é também um fruto do Espírito. Todos os seres humanos são muito agitados. Todos os seres humanos são muito bravos. Né? Infelizmente, seres humanos, nós temos momentos terríveis em algumas situações. E às vezes nós, mesmo como cristãos, sabemos que devemos buscar este fruto do Espírito, o fruto da mansidão, mas a gente não faz isso. A gente não busca esse dom do Espírito Santo para você ser manso diante de algumas situações que se manifestam diante de você. A mansidão ela é definida como brandura de gênio, né? Ou seja, esse gênio incontrolável, né, que as pessoas têm, ela precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para ela controlar essa natureza terrível, né, que nós temos, então demonstrando a mansidão, brandura de gênio, né, idole, pacífica. As pessoas elas precisam, as pessoas elas são muito bravas contra a nossa bravura, ela deve ser unicamente contra o pecado. Porém, sempre procurar ser manso para com as pessoas. Números capítulo 12, versículo 3, a Bíblia ela afirma e dá testemunho de Moisés como um homem muito manso. Né? E pelas atitudes de Moisés, a gente acha que Moisés era muito bravo. Simplesmente Moisés viu lá um desentendimento, uma briga entre um egípcio lá e um hebreu. Ele não perdeu a oportunidade de matar o egípcio. Né? Matou o egípcio. Um homem desse era manso, mas a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Né? Manso. Então, controle aqui do nosso gênio, controle da natureza, né? Ela vai nos ajudar para a gente ser manso com as pessoas. Hoje, infelizmente, às vezes até mesmo os irmãos crentes, às vezes tem hora que o crente responde asperamente para o outro que até arrepia o fio do cabelo, né? A pessoa fica, meu Deus do céu, eu não esperava da forma que o irmão me respondeu, né? Então, isso é falta de controle, né,
das pessoas procurar ser manso. Ser manso. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus ele deixou o seu exemplo de mansidão, quando ele disse: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, orientação do Senhor Jesus para as nossas vidas. Mateus também ele recomenda sobre a questão dos mansos, que os mansos eles irão herdar a terra. Então é muito bom a gente usar deste fruto de mansidão. E nós concluímos aqui nesta manhã, como a palavra nos orienta, fugindo do pecado e seguindo os valores, as virtudes espirituais da justiça, da piedade, da fé, do amor, da perseverança, da mansidão, todos os crentes estão aptos e preparados para exercer toda a boa obra que o Senhor nos tem confiado. Amém? Que Deus em Cristo nesta manhã possa continuar derramando da sua graça sobre cada um de nós nesta manhã e que nós possamos refletir no que o Espírito do Senhor ele tem falado com cada um de nós nesta manhã.